6h47, hora da gente abordar um assunto que foi destaque nesta semana. A Erica Kirk, viúva do ativista conservador Charlie Kirk, se manifestou pela primeira vez após o ataque. Ela disse que os responsáveis pela morte do marido não têm ideia do que fizeram e revelou que Charlie chegou a cogitar disputar eleições. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Lier Ferreira. Professor, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan, bem-vindo, hein? Bom dia, Roberto. Professor, estava acompanhando essa discussão em torno do Charlie Kirk e alguns se entendendo que ele era um cidadão de ideias extremistas, às vezes misógino, às vezes homofóbico, outros entendendo que ele era um cara de muito diálogo e pronto para ser convencido. Aliás, era um dos seus slogans. Na sua visão, quem era o Charlie Kirk, professor? Olha, na verdade, essa é uma personagem que ainda está para ser decifrada, né, inclusive pelas investigações policiais. De fato, aparecem diferentes perfis, né, já foram investigados os perfis do pai, né, que é um vice-xerife, os perfis da mãe, onde não há nenhum tipo de mensagem radical. E essa personagem, né, que era uma figura que estava ali, digamos que não filiado a nenhum tipo de partido político, era um eleitor inativo e me parece claramente que foi alguém radicalizado, né, pelos diferentes discursos de ódios que perpassam as redes sociais, tanto nos Estados Unidos como em outros países, como o próprio Brasil. Então, assim, as motivações que levaram, né, esse jovem de 22 anos a cometer o brutal assassinato, né, que foi feito, né, ainda estão sendo identificadas. Por um outro lado, temos a figura da vítima, né, quer dizer, alguém que estava, digamos que engajado, né, nesse tipo de discurso de ódio e essa polarização política, né, que vem levando, né, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, aos muitos dos problemas que nós estamos assistindo, né, dentro do campo ou do cenário político e social contemporâneo. Infelizmente, essa é um tipo de reflexão, né, que nós temos que estar muito atentos, porque em sociedades que prezam a democracia e a liberdade, como são, de fato, na sua essência, tanto a sociedade brasileira quanto a sociedade norte-americana, esse tipo de polarização é sempre muito nociva para todos. Professor, agora esse caso do Charlie Kirk, ele pode levantar novamente um debate sobre a segurança doméstica e o uso de armas nos Estados Unidos? Olha, Márcia, bom dia a você também. É absolutamente fundamental que esse debate retorne de uma forma bastante consistente, né, à pauta ou à agenda política dos Estados Unidos. Nós entendemos toda a lógica a partir da qual a questão das armas, né, tem uma fluidez muito grande nos Estados Unidos. Isso vem desde o processo de colonização, quando os colonos dos séculos XVII, XVIII, de fato precisavam dessas armas para que pudessem se autoproteger, se autotutelar a si e as suas famílias, já que nós não tínhamos um Estado plenamente constituído e que fosse capaz de garantir a segurança do cidadão, o seu bem-estar, a sua propriedade, os seus direitos fundamentais. No entanto, há muitos anos isso não ocorre. Os Estados Unidos, desde o seu processo de independência, em 1776, desenvolveram uma sociedade próspera, uma sociedade que é absolutamente capaz de garantir a segurança, a propriedade, a liberdade, enfim, o conjunto mais amplo dos direitos fundamentais dos seus cidadãos. Não há, Márcia, nenhuma necessidade, para que o acesso às armas, inclusive armas sofisticadas, armas de alto calibre, armas de precisão, possam estar à disposição de uma parcela muito, mas muito ampla, da população civil, que possivelmente, em vários casos, como já vimos, em atentados outros, a escolas, hospitais, enfim, podem utilizar essas armas, volto a dizer, armas de grosso calibre, armas sofisticadas, armas que muitas vezes em outros estados democráticos, inclusive, aqui no Ocidente, só estão nas mãos das Forças Armadas e das Forças Policiais. Nos Estados Unidos, infelizmente, podem ser adquiridas no balcão de qualquer loja, por qualquer cidadão, sem qualquer tipo de restrição. E os danos e riscos desse tipo de comportamento, nós vemos reiteradamente, quer através da ação desses, entre aspas, lobos solitários, quer a partir de grupos organizados que perpetram violências contra o cidadão.
Aliás, né, professor, a gente teve também o assassinato de uma governadora democrata no ano passado, o incêndio na casa de um governador também democrata, o atentado contra o Donald Trump, ainda na época em que ele estava fazendo campanha eleitoral e que ele felizmente escapou por pouco. Agora, diante desses cenários que a gente está trazendo aqui, a viúva do Kirk dizia que ele poderia ter sido um nome para futuras eleições nos Estados Unidos. E tinha gente que entendia como ele uma possibilidade de sucessor até do Donald Trump ou dessa corrente política. Perdeu-se um potencial líder com a morte dele? O senhor concorda com essa visão aí que a viúva trouxe? Olha, ainda é muito cedo, né, para falar sobre isso. Na verdade, a carreira política do Kirk, né, do Charlie Kirk, era uma carreira muito incipiente ainda, né? Ele apresentava-se muito mais como um ativista, ele apresentava-se muito mais, né, como um defensor orgânico das ideias do Donald Trump, mas aos 33 anos, né, ele ainda não tinha uma trajetória política claramente constituída, ele não tinha uma carreira política claramente constituída, ele ainda não havia passado, né, pelo crivo de eleições sucessivas, né, para diferentes cargos, tanto no legislativo quanto no executivo, que pudessem nos dar a garantia e a confiança de que ele de fato teria uma carreira política. A gente entende a posição da viúva, a gente entende a dor, a revolta que ela possa estar sentindo nesse momento, mas não há ainda, né, ao longo dessa trajetória do Charlie Kirk, uma garantia de que ele pudesse ser um líder, né, da envergadura do que é o Donald Trump, do que é o J.D. Vance e outras lideranças políticas dos Estados Unidos, sejam republicanos ou democratas. A imagem do assassinato é muito chocante, né? E correu o mundo, professor. As redes sociais, elas acabam potencializando esses discursos de conservadorismo. Como é que o senhor enxerga essa polarização nos Estados Unidos e como que ela deve vir já nos próximos anos, né? Você acredita que o conservadorismo com Trump vai se manter no poder? Olha, enquanto Donald Trump estiver no poder, né, a gente terá a preservação desses movimentos conservadores, né, que são legítimos, como teremos aí, né, a coexistência entre os movimentos conservadores e os movimentos extremistas de extrema-direita, que também são, né, parte da base de apoio do Donald Trump. Então, esse elemento vai estar presente e vamos continuar tendo uma sociedade polarizada. As redes sociais, elas cumprem papéis, digamos que dúbios, né, no processo de informação e de formação, né, da visão política e social dos cidadãos. Por um lado, né, elas são, de fato, espaços ou arenas, né, de liberdade, onde diferentes ideias, né, onde diferentes formas de conhecimento, onde diferentes elementos, né, que são absolutamente saudáveis, né, no contexto da vida democrática se fazem presentes. Em outro lado, né, temos que reconhecer também que elas são uma janela aberta, né, para a propagação de discursos extremistas, discursos de ódio, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista comportamental, né, discursos que, de alguma forma, glorificam, né, posturas como xenofobia, racismo, sexismo, né, dentre tantas outras posturas, né, LGBTQI+fobia, né, entre tantas posturas deletérias para o conjunto de uma sociedade verdadeiramente democrática, que deve pautar-se pela tolerância, pelo respeito à diversidade e pela coexistência entre visões e perspectivas que sejam diferentes e dicotômicas entre si. Então, assim, infelizmente, né, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, e no Brasil não é diferente, né, a perspectiva é que, sem uma regulação democrática, né, sem uma regulação legislativa debatida, né, nas instâncias do Congresso Nacional, respectivamente nos Estados Unidos e em outros países, as redes sociais continuarão, sim, a ser um vetor, né, que potencializa a voz desses elementos extremistas, né, que de alguma forma também estimulam, né, com que essas diferentes violências possam ocorrer no mundo contemporâneo. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com o professor de Relações Internacionais, Lier Ferreira. Professor, muito obrigado pela entrevista. Bom final de semana.